Salve, fala tu! Você já deu de cara com uma epifania? No último domingo eu corri a meia maratona aqui na orla da zona sul do Rio, percurso lindíssimo, a temperatura estava super agradável e eu cheguei bem, feliz, gratificado, peguei a medalha, procurei um cantinho e me entreguei, como de hábito, pós-corrida, ao devaneio. Fiquei observando a linha de chegada numa perspectiva, distante, mas ampla e super feliz. Não é necessariamente o tempo cronológico, é o tempo místico desse devaneio. Mas depois precisei levantar e fui em direção à estação do metrô da Glória. Precisei passar pela passarela que estava sobre a pista pela qual havia corrido e ainda tinha alguns corredores retardatários que, se quisessem chegar, precisariam ainda correr talvez 2 quilômetros. Mas continuei e numa segunda passarela, ainda sobre outras pistas do aterro do Flamengo, numa perspectiva nova, surpreso verifiquei que atrás dos retardatários havia alguém que lentamente, suavemente, despreocupado, ainda estava correndo, com a camiseta da corrida. Aí eu calculei que estava em torno aí de 3, 4 quilômetros da linha de chegada. E quando ele se aproximou, eu verifiquei que tratava-se de um pai que corria empurrando, levando junto com o seu filho que estava reclinado, quase deitado numa cadeira de rodas. Era uma dupla retardatária, era uma dupla atrasada que lentamente e tranquilamente deslizava sobre aquele asfalto. E quando eles passaram por mim, eu os aplaudi e olhei para o lado e verifiquei, me dei conta de que eu era o único naquela passarela. Não havia plateia. E quando eles passaram por mim e por trás eu os observava e eu me entreguei ao pranto. Não como alguém que estivesse com pena ou triste ou lamentando, mas ali diante dos meus olhos a dignidade. Mesmo quando estão dando a corrida como encerrada e volta à normalidade de uma área de lazer, como se a corrida já estivesse terminado, aqueles ainda persistiam, eles ainda corriam, eles ainda desfrutavam da paisagem, da corrida e se mantinham. E aquilo foi tão forte, foi tão bonito, foi tão gratificante. Nós que somos pais de filhos especiais, portanto, somos pais especiais, sabemos que os nossos filhos não pesam e não atrasam a nossa passada. Muito pelo contrário, eles nos dão fôlego novo todos os dias para que a gente continue, para que a gente siga adiante, porque com eles nós aprendemos que só vale a pena chegar se chegarmos juntos, se estivermos juntos. Não é sobre ser veloz, mas é sobre querer permanecer. Dignidade, poesia, epifania diante dos olhos. E a propósito, Jesus falando da graça que aparentemente não tem muita lógica, mas problematizando o mérito que aparentemente não pode ser desrespeitado, proferiu as seguintes palavras neste contexto: os últimos serão os primeiros. Jesus subverteu a ordem, subverteu a lógica, porque o humano está sobre toda e qualquer capacidade ou possibilidade de mensuração de resultados, e inclusive de humanidade, de vida, de fôlego, de pulsão de vida. Sigamos adiante, ilustrados, inspirados por esses pais, eventualmente lentos, mas sempre constantes. Forte abraço e até! O meu respeito.